Olá, meus amigos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para mais um estudo, uma reflexão sobre o Evangelho. Então, para a gente começar a nossa reflexão de hoje, vamos começar fazendo a nossa prece. Então, vamos começar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Então, vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos confiando no amparo divino, no amparo de Jesus, dos amigos benfeitores, para que possamos, Senhor, assim, unidos em pensamentos, em sentimentos de amor, de boas vibrações, recebermos do mais alto as boas inspirações que possamos transmitir pela tua pelo teu amor, pela tua misericórdia, tudo aquilo que nós preparamos em nossa reflexão de hoje. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então, amigos, hoje o nosso tema é um capítulo do livro Pão Nosso, é o capítulo de número 103, que é intitulado Cruz e Disciplina. Esse livro, O Pão Nosso, para quem está chegando agora e não conhece, faz parte da coleção Fonte Viva, que é uma coleção que foi psicografada pelo Chico Xavier, né, com a autoria do Espírito Emmanuel. E nessas obras, que se compõem de cinco livros, o Emmanuel vai nos trazer reflexões sobre trechos do Evangelho. Às vezes ele pega um versículo, uma parte de um versículo, e em cima dessa mensagem do Evangelho, e aí de qualquer um dos evangelistas, Marco, Lucas, João, Mateus, não é? Ele traz para a gente reflexões. E para a gente ver como é belo, como é lindo esse trabalho do Emmanuel, tudo aquilo que ele traz para a gente são mensagens que fazem a gente refletir um tanto mais, né? Então, a gente poderia pegar, já em cima da reflexão do Emmanuel, como a gente vai fazer, e a gente fazer outras reflexões, não é? E assim, a gente poderia passar horas aqui comentando as reflexões que ele nos trouxe. Então, o que nós vamos fazer aqui é trazer breves comentários nesse momento que a gente tem para estar aqui juntos sobre aquilo que Emmanuel já trouxe para nós em cima de uma fala de Jesus que está em Marcos, no capítulo 15, no versículo 21. E Emmanuel intitula esse capítulo que ele está trazendo a reflexão, ele dá o nome de Cruz e Disciplina. Então, já pelo título, né, do capítulo, a gente percebe que ele vai nos falar sobre um momento, que é o momento ali do Calvário, da partida de Jesus, e vai falar de disciplina. Disciplina que a gente precisa entender, né, que é um conjunto de normas e regras que a gente se submete, que a gente segue. Então, a pessoa que é disciplinada é aquela pessoa que é organizada, é aquela pessoa que tem um método, é uma pessoa que segue normas e regras, né? Então, isso é uma pessoa disciplinada. E a gente vai ver aqui, na passagem aqui, né, no estudo que o Emmanuel nos traz, que disciplina também, ela não basta, né? Não basta só termos disciplina para que a gente seja um seguidor do Cristo. A disciplina antecede o hábito, né? Todo hábito é formado pela repetição, não é? Pela assiduidade com que a gente faz determinada prática, e isso vai constituindo o hábito, né? Através das pequenas ações ou ações repetidas que a gente faça, e para a gente fazer isso, a gente precisa ter disciplina. Mas ele vai nos falar que só isso não basta para nós que já seguimos o Cristo. Então, vamos ver o que é que ele traz para nós nesse estudo de hoje. E ele começa
não é? Trazendo esse versículo que eu falei que é o 21 do capítulo 15, lá de Marcos, que diz assim: E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Então, aqui ele já está fazendo uma referência, uma passagem lá do Evangelho, que quando Jesus estava seguindo no caminho do Gólgota, né, enquanto ele estava ali carregando a cruz, em um determinado momento, ele cai sob o peso da cruz e os romanos, vendo o Simão, que é esse Cirineu, né? Cirineu é uma pessoa que é originária de um lugar chamado Cirene, que era na Grécia, né? Então, ele vendo esse homem, que era um homem forte, robusto, os romanos o chamaram para que ele carregasse a cruz, né? Um tempo ali por Jesus. Então, a gente já vê aqui no momento inicial que o Simão não fez isso de bom grado, ele não fez isso porque ele quisesse ali de boa vontade ajudar, né, ao Cristo a levar a cruz. Ele fez porque foi constrangido a levar, né? Então a gente vai deixar para comentar mais esse personagem do Simão quando a gente estiver aqui analisando e trazendo comentários sobre o último parágrafo dessa mensagem, porque nesse último parágrafo, Emmanuel vai fazer uma referência mais direta ao Simão. E vamos começar o texto que o Emmanuel nos traz, a reflexão que ele fez sobre esse versículo, e ele começa dizendo assim: Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação, entre malfeitores vulgares. E aqui a gente já vai ter que parar um pouquinho para a gente refletir, né? Então, a gente tem dois grupos de pessoas, né, que a gente vai ter atenção aqui. Uma delas são esses que são os estudiosos do cristianismo, que usam muito do intelecto e que acha que lembrar do Calvário, lembrar da crucificação de Jesus, é a gente trazer uma cultura de sofrimento indevida. Mas, ora, pensemos, esse é um grupo. E eles estão dizendo isso por quê? Porque no oposto dessa postura, dessa forma de pensar deles, nós vamos encontrar aquelas pessoas, né, que muito por ignorância, às vezes por também não querer refletir e por fanatismo, que é o que a gente vem constituindo ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada enquanto cristão, né? Em várias hostes cristãs, a gente vem trazendo essa ideia de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, a gente toma a cruz e a crucificação apenas como um símbolo de um resgate, de uma salvação, em que a gente não precisa fazer nada. Bastou Jesus morrer e eu me dizer cristão que eu estou salvo, né? Salvo de quê? Então, a gente já tem que começar a pensar. Esses que assim pensam ainda continuam numa infância espiritual, numa parte em que não usa a razão, como a doutrina espírita nos convida, para analisar a fé. Porque a nossa fé precisa ser raciocinada. E a vida do Cristo foi toda de exemplos, não é? Então, também desconsiderar que nesse momento crucial da partida do Mestre, da crucificação, do Calvário, desconsiderar que aquilo tudo que ele passou, o sofrimento, está ali simbolicamente no meio de dois malfeitores, não é? Um arrependido e outro não, desconsiderar tudo isso e pensar que daí nós não temos nada para aprender, que o mestre não nos ensinou nada com isso,
também é a gente abdicar do entendimento com o sentimento, não é? É a gente querer colocar letra morta, né? Achando que só com o intelecto e a razão a gente vai compreender a passagem tão simbólica que aconteceu nesse momento. Acreditar também que a gente deve fazer de conta que o sofrimento não existe, que a gente deve fazer de conta que Jesus não passou por esse sofrimento, ou não querer lembrar disso como se lembrar disso fosse cultuar o sofrimento. E não é bem assim. A doutrina espírita nos fala de uma fé raciocinada, de uma fé que nos faz usar a razão. E a razão nos diz, como Emmanuel vai falar aqui nos próximos parágrafos, que toda a vida de Jesus é de exemplificação para a gente. Ele nos trouxe uma mensagem viva através do Evangelho e exemplificou esse Evangelho vivendo tudo aquilo que ele nos ensinou até o último instante, até o último suspiro e para além disso também, não é? Então, Emmanuel começa nos dizendo: somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e um instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Olha a beleza do que Emmanuel está dizendo, né? Então, toda a vivência de Jesus, no breve tempo em que ele teve de vida pública, né, no seu ministério de trazer o evangelho para nós, naqueles 3 anos, foram minutos, horas de muito aprendizado, de muito ensinamento para a gente. João, né, o discípulo que nos trouxe também um dos evangelhos, ele começa a falar da vida pública de Jesus, falando das bodas de Caná. Então, ele começa a trazer para a gente essa simbologia, né, da vivência de Jesus na alegria, no momento de confraternização, no momento de servir a um amigo, quando ele ali, né, transformou água em vinho, como ele fala para Pedro, né, no Boa Nova. Boa Nova é uma obra também psicografada pelo Chico, né? E é do espírito Humberto de Campos. Então, ali, Humberto de Campos traz passagens das vivências de Jesus junto aos discípulos, né? Junto à multidão, que não foram narradas diretamente aqui no Evangelho, mas que naqueles momentos que o Evangelho nos traz uma passagem, o que se desenrolou além daquele fato resumido que os evangelistas nos trazem. Então, naquele momento ali, daquela alegria, naquele momento de estar confraternizando, Jesus iniciou assim a sua jornada, mostrando para a gente que nós, enquanto seus discípulos, vamos vivenciar isso no mundo. Nós temos momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de confraternização com os nossos amigos, não é? Com os nossos familiares, mas vamos passar também por situações que são difíceis, que são dolorosas e que fazem parte do nosso aprendizado. Então, durante toda a trajetória que Jesus teve conosco, ele nos ensinou sobre o perdão, ele nos ensinou que existem várias moradas na casa do Pai, ele nos ensinou sobre a imortalidade da alma, ele nos ensinou sobre a comunicação dos espíritos conosco no mundo material, ele nos ensinou a humildade, ele nos ensinou que Deus é um Pai amoroso, justo e bom. Tudo isso Jesus nos ensinou, como também nos ensinou a não contender com o mal. Durante as suas pregações, muitas vezes, Jesus, que estava sempre sendo perseguido,
ali pelos fariseus que queriam pegá-lo em contradição ou em ações contrárias ao que eles interpretavam da lei de Moisés, não é? Então, Jesus foi até apedrejado. Em alguns momentos em que ele estava ali falando, ele recebeu pedradas. Então, o que, que Jesus fez? Ele não contendeu com o mal. Ele não foi discutir ou brigar com aqueles que estavam ali apedrejando. Ele simplesmente se retirou, não é? E também, quando chega nesse ápice, que é o ponto culminante dessa reflexão que a gente está fazendo hoje, né? Que é o Calvário e a crucificação, e Emmanuel nos fala que a vida dele tem cada momento, né? Cada hora reveste-se de uma beleza particular. A gente já começa a ver ali, quando Jesus estava no julgamento, que ele também não contendeu com o mal. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, não é? Ele foi escarnecido, mas nem por isso, em nenhum momento, Jesus revidou. Ele nos ensinou a humildade, a paciência, a tolerância, não é? E também, durante o momento em que ele estava seguindo para o Gólgota, na narrativa de um dos evangelistas, aquelas mulheres que o acompanhavam durante a missão o seguiam de perto, chorando, muitas delas, né? E Jesus ainda ali, mesmo diante das dores, daquele cansaço, do peso que ele carregava da cruz, Jesus ainda encontrou forças para consolá-las. Jesus fala para elas que não chorassem por ele, e sim chorassem pelos seus filhos, né? Então, Jesus levou consolação para aqueles corações. E mesmo quando ali na crucificação, Jesus nos demonstra, em prática, tudo aquilo que ele ensinou sobre o perdão, né? Jesus pediu a Deus que perdoasse a humanidade, aqueles que ali faziam, né? Aquele processo de crucificação com ele, aquela condenação injusta. Ele pediu perdão, porque ele disse que nós éramos ainda infantis, não sabíamos o que estávamos fazendo. Infantis espiritualmente, não é? Jesus, diante disso tudo, mostrou para a gente a imortalidade da alma, porque depois da crucificação, ele apareceu, não é? Ele se materializou, ele conversou com os discípulos, com mais de 500 pessoas na Galileia. Então, ele mostrou que a alma não é, como a gente muitas vezes fala, sobrevive à morte. Porque, na verdade, quem morre é o corpo físico. A alma é imortal. Quando a gente fala sobrevive, é como a gente quisesse dizer que algo que poderia morrer não morreu. E a alma, não é? O espírito é imortal. A partir do momento em que Deus nos cria, nós temos a imortalidade pela frente. Então, durante as sucessivas reencarnações, nós, o espírito, ele já preexistia e depois da morte do corpo físico, ele continua existindo, não é? Não tem risco nenhum de morte para o espírito. Então, não há o que a gente falar de sobrevivência da alma. Jesus também mostrou a ternura filial, não é? Ele mostrou o respeito que ele tinha ali à sua mãe, porque quando viu a mãe solitária, o que ele fez? Ele olhou para o discípulo amado João e entregou a sua mãe a João, como também ele tornou a sua mãe a mãe de João, fazendo com que, chamando João de irmão, trazendo aquele amparo e aquele consolo para aqueles corações, não é? Então, Jesus nos ensinou, diante do Calvário também e da crucificação, a resignação para as nossas dores, a resignação em todo o processo. Porque antes dele ser preso, ele orou a Deus, ele pediu a Deus que se fosse possível,
né? Que ele não passasse por aquela situação, que aquilo fosse afastado. E diante de ter que passar por aquela dor, ele se resignou, ele compreendeu os desígnios do Pai, né? E também, quando foi oferecido para ele o que se oferecia aos crucificados, não é? Que era um vinho embebido com mirra, que era um anestésico potente, Jesus recusou. Por quê? Porque ele gostava do sofrimento, da dor? Não. Mas sim porque ele não queria, trazendo como um exemplo para nós, anestesiar a dor, que é muito do que a gente faz hoje. A gente, para não sofrer, a gente não quer passar pela dor, pelo sofrimento, e muitos se anestesiam através dos vícios, não é? Através do álcool, das drogas, né? Do fumo, através de viagens sem fim. Então, a gente busca várias fugas, né? Através de compras, a gente busca várias fugas psicológicas para a gente não lidar com o sofrimento. Então, a gente tenta anestesiar o nosso sofrimento. E Jesus estava ali nos mostrando para a gente ter forças, para a gente ter resignação e coragem para passar pelas dores que a gente vai passar. Porque aqui no mundo, sendo um mundo de provas e expiações, é natural que a gente passe por dores, não é? A gente não está aqui a passeio. Em um mundo de provas e expiações, é um mundo onde ainda o mal tem uma, vamos dizer assim, ele se sobrepõe ao bem, né? Então, diante disso, as dores vão acontecer. E diante da impermanência que é a vida na matéria, nós vamos passar por situações de sofrimento que fazem parte do nosso processo de crescimento. Nós podemos aqui passar por doenças, pela perda de entes queridos, não é? Pelas perdas afetivas, de relacionamentos, perdas financeiras, tudo que são para nós lições, provas, né? E aí, o Emmanuel vai falar para a gente aqui na sequência o seguinte: ele diz que quando a gente passa por isso, tem duas formas da gente passar, né? E aí, a primeira ele fala assim: vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. O que é que ele está dizendo para a gente? Que muitas vezes a gente fala que a gente vive uma cruz, que a gente carrega uma cruz na nossa estrada. Sim, a gente pode estar carregando muito sofrimento, mas esses sofrimentos, pode ter certeza que muitos deles foram originados por quem? Por nós mesmos, não é? Porque os únicos sofrimentos que não dependem das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas palavras, são aqueles que são da lei de destruição da natureza. Mas a forma como a gente passa por ele, tudo que nos acontece, tem a nossa responsabilidade pelo nosso livre-arbítrio. Então, então o Emmanuel fala para a gente isso, que muitos deles são imaginários. E às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa vem nos falar de uma dor que está passando, o que, que a gente faz? Ah, mas você não sabe o que eu passei. Então a gente vem narrar a nossa dor, como se a nossa dor fosse maior do que a que todo mundo passa, não é? Então a gente sempre diminui a dor do outro e se coloca na posição daquele que está sendo martirizado, que está carregando uma cruz pesadíssima. Essa é uma forma. A outra forma, que deveria ser a forma que nós, que somos discípulos de Jesus, deveríamos observar. E ele diz: entretanto, somente haverá tomado a cruz da redenção que lhe compete, ou seja, Emmanuel fala para a gente aqui que existe uma diferença. Existe um madeiro imaginário, uma cruz imaginária,
cheia de teorias, e existe a cruz da redenção. Redimir é o quê, gente? É tornar-nos, não é? Espíritos puros, espíritos que estão buscando a redenção, que estão buscando a iluminação, não é? Então, quando a gente fala redimir, é tirar de nós o erro. Quando Emmanuel diz para a gente que somente teremos tomado a cruz da redenção que nos compete, que ele fala, a cruz da redenção que lhe compete, aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. O que ele quer dizer com isso? Negar a si mesmo é quando a gente primeiro precisa se conhecer. A gente precisa conhecer em nós o que ainda em nós é apego, é orgulho, é egoísmo, é maledicência, né? É todos esses aspectos negativos da alma humana. A gente precisa reconhecer isso em nós e precisa abrir mão disso para seguir com Cristo. Porque a gente não consegue ser humilde e tolerante se a gente guardar orgulho. Como que a gente vai aceitar levar, né, em nossa face uma reprovação, né? Levar ali palavras duras, uma ação negativa, contrária contra nós, se a gente não tiver humildade para calar diante da ofensa. Então, se a gente não tiver humildade, a gente não está seguindo Cristo, né? Então, se a gente não perdoa uma ofensa que é feita contra nós, a gente também não está carregando essa cruz da redenção. Porque essa renúncia a si mesmo, negar a si mesmo, é a gente estar sob o jugo do Cristo, sob o evangelho vivenciado na nossa vida, né? Porque se a gente estiver falando do evangelho, se dizendo cristão, mas tudo só da boca para fora, ou seja, tudo só sendo muito falado, conhecendo o livro dos espíritos, questão tal, os espíritos falam isso, falam aquilo, o evangelho segundo o espiritismo diz isso, diz aquilo. Ah, o evangelho de Jesus, Jesus falou para perdoar as ofensas, mas se tudo isso só servir para os outros e não para nós, a gente ainda está distante de seguir os passos de Jesus. Porque o evangelho, como ele demonstrou na cruz, é para ser vivenciado, mesmo diante das dores, na alegria, como nas bodas de Caná, e também diante das dores e do sofrimento, né? Diante do madeiro, né, da cruz de redenção que a gente tem que carregar. E aí Emmanuel continua dizendo para a gente, muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Ou seja, como a gente falou no início, disciplina é a gente seguir regra. Se a gente senta para estudar, se a gente frequenta um grupo de estudo na casa espírita, se a gente, em nosso lar, tem uma disciplina de organização, de arrumar, de fazer tudo bonitinho, fazer oração tal hora, né? Ler o evangelho. Se a gente faz tudo isso, a gente é disciplinado. Mas será que a gente, além da disciplina, está buscando essa iluminação? Porque a iluminação é a gente refletir, a gente meditar sobre os ensinamentos de Jesus e a gente vivenciar o evangelho. Isso é o caminho da iluminação espiritual. A disciplina nos coloca a par de deixar de lado a preguiça, né? Deixar de lado a falta de vontade, ter perseverança, continuar trabalhando, estudando, não só dentro da casa espírita. A gente tem que vivenciar o evangelho e refletir em todas as situações que nos competem em nosso trabalho,
em nosso lar, na casa espírita, na rua, no trânsito. Isso a gente tem que ir aos pouquinhos vivenciando. É fácil? Não, mas requer disciplina para poder a gente aplicar. Porque a gente vai uma vez falhar, mas a gente precisa voltar e fazer de novo, até que isso se torne um hábito salutar, um hábito positivo de fazer o bem, né? Então, se uma vez a gente não conseguiu silenciar diante de uma ofensa, na próxima vez a gente fica mais atento, a gente tenta silenciar. Se a gente não conseguiu no trânsito ser paciente, na próxima vez a gente faz uma prece, pede aos amigos benfeitores o amparo e a gente tenta ser mais tolerante e paciente. Se a gente não conseguiu ser um bom ouvinte para o nosso familiar, a gente, na próxima vez, tenta ser esse bom ouvinte. Se a gente não conseguiu a disciplina de frequência no nosso grupo de estudo, num trabalho que a gente assumiu na casa espírita, a gente pede auxílio à espiritualidade, tenta vencer a preguiça e a gente vai tentar ser mais frequente, mais pontual, não é? Então, a disciplina vai anteceder esse hábito que a gente vai criar. Mas se a gente não tiver a disciplina e o hábito direcionado pelo evangelho, a gente não vai estar buscando a iluminação espiritual. Porque até mesmo aqueles que fazem o mal são disciplinados. São disciplinados em projetar, não é? São disciplinados em executar as ações que nem sempre são boas. Então, uma disciplina por si só, ela não vai nos conduzir. O que nos conduz para a iluminação espiritual é a vivência do Evangelho, dos ensinos de Jesus, né? E finalizando aqui a mensagem, o Emmanuel nos diz: contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajudou não o fez por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. Ele não poderia se negar, não é, ao tribuno romano, que o centurião romano, que o convocou a fazer isso. Era lei, ele tinha que seguir, né? E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever porque a isso é constrangida. Então, o que ele está dizendo assim para a gente, né? Que não basta só a gente fazer por fazer o que a gente está fazendo. A gente cumprir as nossas obrigações no lar, digamos, de ser pai, mãe, de ser um filho, não é? Não basta a gente fazer as coisas só por fazer, executar. Ir numa casa espírita, fazer aquele trabalho, ficar ali, mas estar de cara feia, não ir de boa vontade, sair de casa queixoso, reclamando porque tem que fazer, né? Não basta só fazer isso. A gente tem que fazer por vontade própria. A gente tem que fazer por amor a Jesus, né? Desejosos de fazer o bem, sem receber nada em troca. Aí sim, a gente vai estar tomando a cruz, não é? Num processo com o Cristo. Porque cruz sem o Cristo a gente também pode carregar. A gente não está isento de dores no mundo de provas e expiações. Mas a cruz sob o jugo do Cristo vai ser um fardo leve. O jugo do Cristo é o conjunto do Evangelho, da mensagem sublime de Deus, que é um Deus de amor, de bondade e de justiça, que Jesus nos traz, né? O Cirineu conta num livro chamado Personagens da Boa Nova, que é um livro produzido pela Federação Espírita do Paraná, que buscou encontrar dados sobre esses personagens, né? E ali ele traz sobre o Cirineu e fala que quando ele foi constrangido a carregar a cruz,
Ele foi porque era obrigado, como está dizendo aqui na mensagem do Emmanuel, e ele só queria se livrar daquilo ali, daquele peso e da raiva que ele estava sentindo por ser constrangido a levar. Ele nem quis olhar para Jesus porque ele não suportava ver sangue e Jesus estava com o rosto todo ensanguentado. Depois de toda essa situação, né, que ele, quando colocou a cruz lá no chão no Gólgota, ele simplesmente saiu de fininho e foi embora para casa. E foi o quê? Pensando nos seus problemas, na sua vida, nas suas obrigações particulares e materiais. Quando ele chegou em casa, o filho que estava doente, com uma febre alta, ficou bom, passou a febre. Ele estava sem água na propriedade, estava numa seca, e de repente, uma pessoa que devia muito dinheiro a ele veio pagar a ele e ajudou ele a reconstruir, né, ali a sua propriedade, que também tinha tido uma praga na lavoura, e ele tinha perdido tudo. Encontrou no seu quintal uma botija de moedas que deram a ele muitos recursos, e com o esforço dele, porque ele era uma pessoa trabalhadora, ele conseguiu aumentar aqueles recursos e conseguiu uma propriedade mais produtiva. Mas o que, que acontece? Muitas pessoas passaram a procurá-lo, tanto os discípulos, aqueles que conheciam Jesus, quanto aqueles que não gostavam de Jesus. Inclusive Maria foi procurá-lo, beijar as suas mãos, né, dizendo que aquelas mãos tinham sido misericordiosas por ter ajudado seu filho. Isso tocou um tanto ele. Mas o que, que ele fez? Não queria mais contato com aquelas pessoas que estavam procurando ele para falar de Jesus, porque ele nem sabia, veio saber quem era o crucificado depois que passou a ser procurado. Ele mudou-se para Roma, a sua mulher e seus filhos, em contato com Paulo de Tarso, se converteram ao cristianismo e a casa dele se tornou um ponto, né, de reunião cristã. Ele, por si mesmo, diz que ele não se tornou um cristão de fato, mas ele estava ali, as pessoas perguntavam sobre esse momento que ele esteve com Jesus e ele narrava, embora pouca coisa ele tivesse a falar. Mas ele não chegou a se converter ao cristianismo, embora entendesse que tudo que lhe aconteceu na vida tinha sido em função do mestre. Como ele tinha sido essa pessoa que carregou a cruz do mestre, quando teve a primeira perseguição aos cristãos, ele já foi levado ao martírio, né? Ele foi crucificado, besuntado, né? E ateado fogo. Então ele morreu ali junto com os primeiros cristãos. Então a gente vê que não basta só a gente cumprir um dever. A gente precisa fazer isso com amor, por amor a Jesus. Deixar o evangelho penetrar em nós e fazer em nós esse processo da iluminação, não é? Não é só o fato de Jesus ter sido crucificado que vai iluminar a gente. Se a gente não pegar toda a sua vivência, todo o seu exemplo e trazer para a nossa vida e praticar em nós, a iluminação não acontece. A gente vai ficar só um discípulo disciplinado, né? Mas a gente não vai iluminar o nosso coração. Então é isso, meus irmãos. É importante a gente fazer essa reflexão, né? E Emmanuel, esse espírito tão querido, também nos fala numa mensagem que o Chico trouxe, né? E que a Sueli Calda Schubert traz para a gente em Testemunhos de Chico Xavier, nessa obra, que ele escrevendo uma carta para o então presidente da FEB, em 1948, Vantuil de Freitas, o Chico estava preocupado com um jovem que estava iniciando na doutrina, e era um jovem assim de possibilidades muito boas, né? Ali no Evangelho, mas Chico pensando que ele poderia também se perder pelo caminho. E o Emmanuel fala para ele o seguinte, que na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se.
que a gente possa chegar ao fim na nossa tarefa cristã, recebendo com amor, né, a cruz que nos cabe, recebendo com o Cristo, que a gente possa receber essa crucificação com o Cristo e não sem Ele, porque já não é mais tempo de a gente ficar nessa esteira repetitiva das nossas reencarnações sem fazer a nossa iluminação espiritual. E é isso, meus amigos, que eu trago de reflexão para a gente hoje. Convido a vocês a lerem de novo essa mensagem, a assistirem novamente, a indicar para seus amigos. E agora vamos finalizar esse nosso encontro. Vamos fazer uma prece em agradecimento. Agradecimento a Deus, nosso Pai, por sua infinita misericórdia e bondade para com todos nós. A Jesus, nosso Mestre tão querido, por tanto amor, por tanta iluminação que Ele traz para a nossa caminhada. Agradecendo aos nossos mentores espirituais por toda a assistência, por todo o amparo que nos dão, em nome do nosso amado Mestre. Que possamos, Senhor Jesus, termos uma semana de muita paz, de muita reflexão sobre tudo que aqui ouvimos. Que assim seja. Muito obrigada, amigos, e até a próxima.